Salve discípuli et discípulas, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma lição de latim. Esta é a Lectio Viginte Quinque, a lição número 25, em que nós vamos conhecer uma classe de palavras nova na língua latina, que são os numerais. Vamos estudar os numerais romanos, no caso também os cardinais, os ordinais, também os distributivos e vamos conhecer os advérbios numerais. Então vamos lá? Numerais cardinais. Não é aula de matemática, mas nós estudamos isso em língua portuguesa, especificamente em língua portuguesa. Vocês devem ter conhecido os números em Roma. Como é que eram os números em Roma? É o que nós chamamos de algarismos romanos. Exatamente isso. O que isso aqui significa? Bom, vamos lá. Isso significa que os romanos escreviam os números assim. Eu não sei se alguém tinha dito isso. Eu sei que quando eu comecei a estudar latim e eu descobri isso, eu fiquei pensando por que os meus professores não tinham dito o que eram os algarismos romanos. Porque às vezes os professores ensinam eles na escola, dizem, olha, vamos aprender agora algarismos romanos. Mas parece que não há uma razão por que aprender algarismos romanos. Qual é a razão? Primeiro, é uma razão histórica. Tem muita coisa que está enumerada em algarismos romanos, porque antes se escrevia os números apenas assim. E ainda hoje utilizamos em algumas nomenclaturas estes números em algarismos romanos. Por exemplo, para indicar séculos, nós utilizamos algarismos romanos, né? Então, o que nós tínhamos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não. Em latim, nós teríamos aí unus, duo, tres, quattuor, quinque, sex, septem, octo, noven, decem. Bom, vamos lá. Aqui nós teríamos então, eu vou ler em português, certo? Mas depois nós vamos ver em latim também. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O princípio é basicamente o mesmo que nós temos na língua, nos algarismos árabes, que é aquele que nós utilizamos. É pegar o número 1 do 10 e repetir ele a partir dos mesmos algarismos. Pode ver que apenas se repete o x e temos a composição de 13, 14. Observe bem, é o 10 mais 3. Temos aqui o 3 mais o 10. É o 10 mais 4. É o 10 mais 5. Até chegar ao 20, onde nós temos 2 10, certo? Então, vamos lá. Temos também aqui, olha, agora de 10 em 10, teremos aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. E de 100 em 100 temos 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1000. Bem, o equivalente desses numerais cardinais, como nós utilizamos hoje, né, uma das coisas que os árabes ensinaram aos romanos é como fazer, ter números mais práticos. Imagine, estes números são muito mais práticos do que os algarismos romanos. Então, nós temos aqui, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de uma forma muito mais prática. Os árabes sempre foram dados aos negócios, aos comércios, e eles demonstraram que a forma que eles utilizavam os números era muito mais compreensível, muito mais fácil de entender do que os romanos, de forma que os romanos acabaram por adaptar, e hoje praticamente quase todas as línguas e povos utilizam os números árabes. É por isso que nós vamos ver que eles são bastante mais desenhados do que as nossas letras, né? Imagine, olha o 8, quantos círculos tem? O número 3, número 6, número 9. São bem circulares, né, os números. Aí nós temos aqui o equivalente, 11, 12 e assim por diante. Depois de 10 em 10 até 100 e depois de 100 em 100 até 1000.
Embora, por vezes, aqui o nosso número, por exemplo, 1000 em algarismo romano, bastava um M para representar. Bom, aparentemente aqui até poderia ser mais fácil. Mas depois, se eu quisesse colocar uma data, por exemplo, de 1880, eu teria que colocar esse M, observe bem, vamos lá, 1888. Eu teria que colocar numa linha, primeiro, esse M, depois eu teria que colocar esse aqui que é o 800, depois eu teria que colocar esse aqui que é o 80, e por último eu deveria colocar ainda o 8. Então observe bem quantos, se o 1000 eu tenho apenas um dígito, 1888, eu teria aí, vamos lá, 1, 4, são 5, são 10 dígitos. Olha a quantidade de dígitos, posto que nos algarismos romanos, árabes, desculpem, 4 dígitos, não passava disso, né? Então, essa aqui permanece intacta, os 4 dígitos. São muito mais práticos e por isso é que nós adotamos os numerais, os cardinais árabes e não os romanos. Mas é importante estudar os algarismos romanos, é importante entender, saber fazer essa conta, porque ela está presente em muitos dos nossos livros, né? E utilizamos eles no dia a dia, como eu dei, por exemplo, os séculos são dados através de algarismos romanos. Alguns livros, antes de começar a enumeração de página, começa enumerando com algarismos romanos. E mesmo algumas opções as pessoas podem colocar algarismos romanos. Bom, então na sequência nós temos aqui, deixa eu pegar aqui o meu laser point para explicar melhor. Então temos aqui os números em algarismos romanos, certo? Então vamos ver como é que eles eram lidos em latim. Temos aqui unus, una, unum, duo, duae, duo, tres, tria, quattuor, quinque, sex, septem, octo, noven, decem. Uma particularidade, esses três números aqui poderiam ser declinados. Como é que eles eram declinados? Primeiro, vamos lá, o 1 só poderia ser declinado no singular. Por acaso, existia também um pronome, unus, una, unum, que ele poderia ser declinado singular e plural. Mas a forma do plural só existe como pronome. Como número, como cardinal, só temos a opção unus, una, unum, porque é apenas um mesmo, certo? Acusativo, unum, una, unum. Genitivo, unius. Dativo, uni. Ablativo, uno, una, uno. O duo, por sua vez, como se trata de um plural, só se poderia declinar na sua forma de plural. Então, fica exatamente como nós temos aqui: duo, duai, duo, duos, duas, duo, duorum, duarum, duorum. E duobus, duabus, duobus. Dativo e ablativo é duobus, duabus, duobus. O 3, tria, nós vimos aqui que tanto unus quanto duo se declinam aparentemente como os adjetivos de primeira classe, salvo aí algumas exceções, como é o caso do duo no nominativo, tanto masculino quanto neutro, mas o resto, e também o genitivo singular de unus, que é unius, e também o dativo, que é uni. Mas de resto é muito assemelhado aos adjetivos de primeira classe. Já o 3, tria, se aproxima dos adjetivos de segunda classe. Assim se declinam masculino e feminino, nominativo 3, neutro tria, acusativo 3, neutro tria. E o restante, masculino, feminino e neutro, são iguais. Genitivos, trium, dativo e ablativo, tribus. Na sequência, nós temos aqui os números de 11 até 20. Então, vamos ver como é que também eles eram lidos. Temos aqui undecim, duodecim, tredecim, quatordecim, quindecim, sedecim, septendecim, duodeuiginte, undeuiginte, uiginte. O princípio é quase como no português, nós vamos ver depois.
nós temos aqui décimo, que é o número 10, se repetindo até o número 17. Todo ele repete o décimo, certo? E nós temos, antes do décimo, a indicação do primeiro numeral. No caso do primeiro numeral, que será no caso de unus, duo, de 2, 3, de 3, né? De 3, 4, antes de décimo, no caso. Ou seja, 4 décimo, o que é? 4 e 10. Porque os números poderiam ser lidos assim. Por exemplo, eu poderia ler viginte unus, como é o caso aqui. Vamos ver se eu coloco aqui, viginte unus. Veja só, eu poderia ler assim, viginte unus, mas eu poderia inverter e colocar o unus antes do viginte. Eu poderia colocar, por exemplo, unus et viginte, duo et viginte. Mas, com o passar do tempo, popularizou-se muito mais como nós utilizamos hoje, o viginte duo, o viginte 3, o viginte 4, o viginte quinque, o viginte sex, o viginte septem. Aí nós temos, a partir do 28, tinha um outro princípio. Então, nós já vimos no 10, mas eu coloquei de 21 até 30 para nós vermos isso. Quando chega no 18, coloca-se duo de viginte. Lembrando, temos aqui uma preposição que significa antes. Então, duo de viginte significa 2 antes de 20. Assim como um de viginte significa 1 antes de 20. Era estranho, né? Mas era a forma como se informava os dois últimos números antes de um número redondo, né? Por exemplo, duo de triquinta, ou seja, 2 antes de 30. 1 de triquinta, ou seja, 1 antes de 30. E aí, por último, triquinta. Agora, vamos observar aqui números de 10 em 10. No caso, nós temos aqui décim, viginte, triquinta, quadriquinta, quinquaginta, sexaginta, septuaginta, octaginta, nonaginta, quintum. Um processo de evolutivo que mostra para nós como que essas palavras elas estão hoje, né? Elas sofreram muito poucas, os numerais e os cardinais sofreram poucas alterações, somente alterações de ordem fonética, mas elas estão vivas no português. No final, nós vamos fazer algumas considerações nesse sentido. Vamos agora observar os números, então, de 100 em 100. Temos aqui quentum, duquente, trequente, quadrigente, quinguente, quingente, sesquente, septingente, octingente, nongente e milia. Bom, os numerais estão aí, página 59 e página 60, estão indicados logo na primeira coluna. Assim, o número 1000, ele é declinado. Os outros números não são. Os números que são declinados nós já apresentamos aqui. Então, o nominativo poderia ser indicado como mille ou como milia. Popularizou-se muito mais o milia depois, mas nominativo pode ser milia, acusativo milia, genitivo milium, dativo e ablativo milibus. Observe que essa é uma forma que se assemelha ao neutro, né? Porque 1000 é neutro. Imagina a quantidade de números que tem aí, não é possível colocar como masculinos ou femininos, por isso o número só se declina apenas no neutro, posto que o 1, 2 e 3 ainda, o 1 e o 2 podia se declinar no masculino, feminino e neutro, e também o 3 podia se declinar no masculino, feminino e neutro. Mas é porque 3 ainda era possível ali imaginar-se uma presença de neutros, 3 neutros. Mas 1000 é um número tão grande que... de neutros não, desculpe. Voltando ali no que eu falei sobre 3 tria. Ainda se podia pensar em 3 como masculino ou como feminino, né?
Mas em 1000 é difícil você pensar que todos os que estão ali englobados num universo de 1000 unidades são masculinos ou são femininos. Por isso, o neutro fica melhor. Assim pensaram os romanos, né? Bom, vamos lá. Agora vamos ver os numerais ordinais. Como é que se faziam eles em latim? Bom, como no português, nós usamos aqui essa nomenclatura, né? A forma de enumerar: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Assim resolvi grafar. E aí vamos ver o termo em latim: primus, prima, primum, secundus, tertius, quartus, quintus, sextus, sétimos, octavos, nonos, décimos. Tem toda uma conversa sobre como a palavra décimos, décimo hoje no português, evoluiu de forma vulgar para dízimo. De forma que a palavra décimo, ela não é vulgar, ela é uma palavra erudita. Foi sacada do latim, trazida para o português, mas o sentido dela é o mesmo que está em dízimo. Ou seja, o que houve em dízimo é que essa palavra C transformou-se em Z e esse E transformou-se em I. Aí teríamos dízimo. Vamos lá, temos aqui o de 11 a 20, no caso, o 11º, 12º, 13º, ou seja, o que nós fizemos é uma inversão de como os latinos faziam, porque o que eles faziam é um décimos, duodécimos, tertius décimos, e nós passamos a fazer, por exemplo, 13º, certo? E quartos décimos, 14º, quintos décimos, 15º, sextos décimos, sétimos décimos, duodecimos. Observe que pega a partir do vigésimo, né, que é o 20. Também tem toda uma outra explicação de que a palavra vigésimo, ela é de origem vulgar, ela vem a partir exatamente de vicésimos. Houve aqui, portanto, uma transformação do C em G, ou seja, aí já teríamos vigésimos, e esse U forçado pela vogal que vem a posteriori, né, que vem depois, forçado pela vogal I, esse U transforma-se em V, e teríamos aí vigésimo. Então, duodecimos, undecimos, é o mesmo princípio que nós vimos lá para os números, não é? Assim, agora vem uma coisa que é muito importante perceber. Declina-se como os adjetivos de primeira classe. Todos esses números aqui são declináveis. Todos eles. Numerais ordinais, no caso. Todos os ordinais são declináveis. Ou seja, primus, prima, primum, até se confunde com adjetivo. Secundus, secunda, secundum. Tertius, tertia, tertium, e assim por diante. Todos eles. Professor, até o iquécimos, todos esses números aí, esses ordinais, são possíveis de serem declinados, tanto no singular quanto no plural. Temos então os ordinais de 10 em 10. Então temos aqui o décimo, no caso décimos, o vigésimo, vicésimos, o trigésimo, triquésimos, o quadragésimo, quadragésimos. Observe que é quase igual, que foi só a palatalização da velar aí, no caso G, que era G, passa a G, quadragésimos, quinquagésimos, mesma coisa, é o quinquagésimo, inclusive conservou-se esse quin aqui. Esse fenômeno de ter conservado certos qui, por exemplo, podem ver lá no livro que eu indiquei para vocês, do Linguística Românica, do Rodolfo Hilari. Deixa eu só lembrar a página, procurar aqui, mostrar qual a página que isso está indicado. Por exemplo, lá na página 80, né? Está falando sobre a perda do apêndice labial nas lábios velares.
Aí onde se conserva, por exemplo, quale, permanece qual em português. Aí, posto que algumas mudam, comodo, incômodo, quinque, passa a cinque e depois a cinco. E como, por exemplo, quere, passa a quer em português. Deem uma olhada nessa página 80. Esse livro do Linguística Românica, eu volto a repetir, é um excelente livro para se ler durante as férias. Sexagésimos, lembra que os 60, aqui é sexagésimo. Sexagésimos, é quase igual também, né? Pouca alteração fonética. Septuagésimos é septuagésimo. Octagésimos é o octagésimo. E nonagésimos. E por fim, quentésimos. Quentésimos é o centésimo. Vamos agora de 100 em 100, quentésimos, duquentésimos, trequentésimos, quadriquentésimos, quinquentésimos, sesgentésimos, septingentésimos, octingentésimos, nongentésimos e milésimos. Também estes aqui se declinam como os adjetivos de primeira classe, masculino, feminino e neutro, certo? Não tem absolutamente, professor, estou com dúvida, mande a dúvida lá e eu posso mandar pelo menos uma declinação de uma dessas palavras aí. Podia até ter colocado aqui, só para dar um exemplo disso, né? Mas se declinam como, é só pegar um adjetivo de segunda classe, pegar aí, por exemplo, septingentésimos e declinar da mesma forma. Havia, no caso, os numerais distributivos. Como é que eles funcionavam? Vamos lá. Nós tínhamos, por exemplo, essa é a ideia de cotene. Quantos para cada um? Ou quantos de cada vez? Então, nós temos aqui, quando se tinha apenas um, seria, por exemplo, singuli, singulai, singula, ou seja, um para cada um. Para dois tínhamos então bini, binai e bina, ou seja, dois para cada um. Ou de dois em dois, por exemplo, de dois em dois. Terni ou trini, as duas opções são válidas, certo? Aqui não é sequência terni, trini, não é como bini, bina e bina. Porque singuli, singulai, singula é masculino, feminino e neutro. Bini, bina e bina é masculino, feminino e neutro. Terni e trini não tem nada a ver com masculino, feminino e neutro. As duas opções são válidas, tanto terni quanto trini. Aí temos quaterni para 4, quini, seni. Por exemplo, seni será 6 para cada um, 6 a 6. Cada vez 6. Temos septeni, octoni, noeni e deni. Também temos agora de 11 até 20, undeni, duodeni, ternideni, quartedeni, desculpe outra vez, quartenideni, quinideni, senideni, septedeni e duodewiceni, undewiceni e wiceni. Aqui, nesse caso, declinam-se como os adjetivos de primeira classe, mas apenas o plural. Então, observe bem. O que nós temos aqui? Olha, singuli, nominativo plural. Singulai, nominativo plural. Singula, nominativo plural. O primeiro é masculino, o segundo é feminino, o terceiro é neutro. É a mesma coisa de bini, binai, bina. Assim teremos também terni, trina, terni, ternai, terna. Quaterni, quaternai, quaterna, quini, quinai, quina, e assim por diante. Todos esses números são declinados e apenas no plural, porque são distributivos. Parte-se da ideia que mesmo o número 1 é um para cada um, portanto, é plural. 10, nós temos então aqui, por exemplo, deni, wikeni, trikeni,
quadrageni, quinquageni, sexageni, septuageni, octogeni, nonageni e centeni. De 100 em 100 teremos centeni, duqueni, treceni, quadringeni, quingeni, sesqueni, septigeni, octingeni, nongeni e singulamilia. Também aqui são declináveis como os adjetivos de primeira classe, mas apenas a forma do plural. Não se declina o singular nos numerais distributivos. Com isso, finalizamos a parte dos distributivos. Bem, advérbios numerais, no caso, estes são bem conhecidos de nós, né? Cada um torce para um time. Seu time é o quê? É bicampeão, tricampeão, tetra, penta e assim por diante. Então, nós temos aqui como os latinos faziam esse quotiens, ou seja, quantas vezes. Então, temos semel, bis, ter, quarter, quinques, sexies, septies, octies, novies, décies. Depois de 11 até 20, temos undécies, duodécies, terdécies, quarterdécies, quindécies, sedécies, septiesdécies, duodewíquies, undewíquies, wíquies. Estes são indeclináveis. Ao contrário dos cardinais, alguns dos cardinais, a maioria dos cardinais são indeclináveis, mas tínhamos ali 1, 2 e 3 e o 1000 como declináveis. Os ordinais nós vimos que eram declináveis, os distributivos também, mas os advérbios numerais não são declinados. Mais advérbios numerais, e aí finalizando essa parte dos numerais propriamente dito, nós temos aqui agora de 10 em 10, décies, wíquies, tríquies, quadraguies, quinquaguies, sexaguies, septuaguies, octaguies, nonaguies e quenties. De 100 em 100 temos quenties, duquenties, trequenties, quadrigentes, quingentes, sesquentes, septingentes, octingentes, nongentes e milies. Indeclináveis, só para repetir aqui. Agora vamos observar o uso de cardinais nas frases. Nós vamos utilizar o número 3, tria, como exemplo. Então, temos aqui a primeira frase. Tria animalia bona sunt. Os 3 animais são bons. Pois nós vamos analisar cada um dos cardinais. Primeiro eu vou passar aqui as frases, as traduções e depois analisar os casos. 3 discipulae, 3 alunas. 3 discípulas amabati, amava 3 alunos. Socius trium bestiarium, o aliado dos 3 animais. Populus, tribos, vocibus oboediti, o povo obedece às 3 vozes. E agrícola com tribus, tribubus e infilua errate, o agricultor que estava na floresta com 3 tribos. Então, vamos identificar os casos e vamos fazer aí algumas anotações sobre os casos. Bom, vamos lá. Nós temos aqui, deixa eu pegar aqui uma caneta para riscar. Temos aqui, então, tria animalia. Observe que os numerais, eles têm uma função parecida, por exemplo, com adjetivos, ou por vezes como os pronomes. Eles têm funções mais ou menos parecidas. Até talvez por isso, alguns podem ter se confundido, alguns numerais passaram a ser confundidos com adjetivos e também com pronomes, né? O caso do unus, una, uno, né? Bom, então o que acontece? Eu posso, por exemplo, utilizar um número, um cardinal, com a função de pronome. Ao invés de eu dizer os 3 animais são bons, eu posso dizer os 3 são bons, né?
E outra coisa é que o número, eles têm que estar consoante, né? Porque se eu digo 3, então, obrigatoriamente, o substantivo vai ter que estar no plural, como é 3 animais. Não posso dizer animais, né? É um animal. Então, há que concordar, assim como acontece com os adjetivos, como acontece também com pronomes, há que concordar em número, gênero e caso, né? Número, gênero e caso. Então, nós temos aqui, por exemplo, tria animalia. Por que tria animalia? Porque animalia é neutro, né? E no caso, é um neutro plural. É um neutro plural. Lembrando que essa declinação de 3, tria, ela está acontecendo apenas no plural. Não há declinação de 3 no singular. Então, tria, animalia, animalia é animal, animalis. Animal é nominativo singular, animalia, animalis é genitivo singular. Posto que o plural será nominativo, vocativo e acusativo, animalia. Então, por isso temos tria, animalia, bona sunt. Bona é um neutro, adjetivo neutro lá da primeira classe de adjetivos. Então, nós temos aqui nominativo, tudo isso aqui é um nominativo, tria, animalia, bona sunt. Mas, no caso, os 3 animais são sujeitos, posto que bons é predicativo do sujeito, que são os 3 animais. Bom, a outra oração é um pouco mais simples, porque eu coloquei 3 discipulae, mas aí observe bem, discipulae é um substantivo feminino. Bem, no caso, no latim, o numeral ele tem que concordar com o substantivo em gênero. Porque, veja só, se eu uso animalia, então eu tenho que usar tria. Tria animalia. Mas se eu uso discipulae, eu tenho que usar 3, porque 3 é feminino. Lembrando que são duas formas. 3 se aplica a masculino e feminino, e tria aplica-se a neutro. Em português não tem essa distinção. Em português nós só temos o 3, que vai se aplicar tanto para masculino quanto para feminino. Por isso, tanto faz 3 alunas ou 3 alunos. Bom, quer dizer que em português não há uma concordância de gênero. Deixar bem claro isso, né, para não confundir aí. Não há concordância de gênero, professora? Calma. Vamos lá. Se você for ao dicionário e procurar pela palavra 3, você vai observar que ele é um adjetivo de 2 gêneros, é um numeral de 2 gêneros. Então, ou seja, quando eu digo 3 alunas, necessariamente esse numeral 3 é feminino. Mas se eu digo 3 alunos, necessariamente 3 é um numeral masculino. O que eu disse é que não há, o que eu quis dizer, na verdade, é que não há uma alteração na forma do numeral. No latim há uma forma. Se eu digo animalia, obrigatoriamente, se eu uso um substantivo neutro, obrigatoriamente eu vou ter que escrever a forma do neutro. Se eu uso um substantivo masculino ou feminino, eu vou necessariamente escrever o numeral na sua forma do masculino ou feminino. Isso varia. No português não há essa variação, mas há, aí só respondo para não ficar uma coisa ensinada de forma errônea, mas há uma concordância de gênero. Não há uma concordância de gênero no sentido que eu queria dizer, é que não há palavras diferentes aí. É porque 3, ela é de 2 gêneros, então é melhor dito assim. Concorda em gênero, em português também concorda em gênero, número e caso. Assim como em latim, 3 discípulas. Aí nós vamos ver, por exemplo, amava 3 alunas, 3 discípulas amabat. Observe que agora vai concordar em caso, né? Também em gênero. Porque 3 é feminino, já que discípulas é feminino. Então, 3 alunas. Assim, deixa eu só colocar o caso lá. Agora coloco aqui 3 discípulas, é tudo acusativo. Então, portanto, objeto direto em português. O sujeito é ele, amabat, refere-se a ele, essa desinência de terceira pessoa do singular, no perfeito, no caso, né? Aí nós temos aqui imperfeito. Eu falei perfeito, mas é imperfeito.
Vamos ver o de baixo, que agora é socius trium bestiarium. O aliado é o sócio, né? Poderia se traduzir também por sócio. Socius pode ser traduzido por sócio. O aliado, nominativo, no caso sujeito, é trium bestiarum. Observe que bestiarum é uma palavra da primeira declinação, portanto, feminino, as bestas são femininos, bestiarum. Trium, portanto, que pode ser masculino, feminino ou neutro, aos três gêneros cabe aqui, mas nesse caso o trium é necessariamente um feminino. Trium bestiarum, no caso tudo está aqui em genitivo, posto que dos três animais é um adjunto adnominal restritivo. Aí temos outra oração, populus tribus vocibus oboetiti. O povo obedece às três vozes. Populus é o nominativo, já sabemos, o sujeito, já vimos esse exemplo inúmeras vezes. Mas tribos, não confundir tribos com a palavra da quarta declinação, que significa tribo. Até usamos isso como exemplo. Não, mas eu vou trazer ela de novo aqui nesse exercício só para confundir um pouquinho mais. Não, não é para confundir, é para desconfundir. Então, temos aqui tribos ou quibus, obedece às três vozes. Como é que eu sei que é dativo aqui? Né? Primeiro que o oquibus é o o que está na forma do dativo ou ablativo. Né? E tribos está na sua forma do dativo. No caso, são femininos, ambos são femininos, tribos ou quibus. Olha, hoje, basicamente, coloquei exemplos femininos. A exceção desse primeiro nominativo, como nós vamos ver. Só esse é neutro, todos os outros são femininos. Não foi proposital. Então, tribos ou quibus dativo, logo, objeto indireto. Aí nós temos agrícola com tribus, tribubus, in silua erate. Observe que agrícola é o nominativo, portanto, agricultor é o sujeito, erate é o verbo estava, mas com tribus, tribubus, com tribos é o numeral aqui, que nós estamos utilizando. O cardinal, tribus, ablativo. Mas tribubus é uma palavra da quarta declinação, cujo nominativo é tribus. O nominativo é tribus, mas o abativo, plural, é tribubus. Bom, aí eu faço um convite a irem à página 41, se não estiver aí com ele na mão agora, anota para você olhar e tirar essa dúvida. Depois, lá no compêndio de gramática latina, na página 41, como se faz a quarta declinação. A quarta declinação faz, vamos pegar aqui o exemplo de manus, por exemplo, é a primeira coluna, né? Manus. Nominativo e vocativo é manus, genitivo manus, acusativo manum, dativo manui, ablativo manu. No plural, nós teremos nominativo e vocativo manus, genitivo manu, acusativo manus, dativo e ablativo manibus. Bom, então não seria tribibus, professor? Não deveria ser tribibus aqui ao invés de tribubus? Vamos lá. Tem uma coisa que eu não coloquei como, não informei quando passamos a quarta declinação, porque são algumas particularidades e algumas eu deixo elas de parte, porque não tem necessidade de passar no latim 1, quando as pessoas, a maioria, quando eu digo a maioria, são quase todos, quando quase todos não querem e não vão aprofundar nos estudos do latim. Essas particularidades, elas são dadas depois aos alunos que desejam mergulhar um pouquinho mais no universo do latim e tentar entender um pouco mais da língua das deusas e das musas, né? Também é dos deuses. Bom, aí vocês devem consultar nessa página 41 esse quadro que nós temos aqui, por exemplo, o número 2. Tem um quadrinho rosa logo debaixo da declinação. Aí o primeiro número fala sobre a flexão de domos. Eu falei sobre a flexão de domos, então não tenho nada para acrescentar aqui. Mas o número 2 coloca aqui artubus por artigos. O dativo e o ablativo é em ubus. Aí ele identifica as palavras em acus, agulha, em arcus, arco, em lacus, lago, em quercus, carvalho, em specus, caverna, em pecus, gado, em artus, membro,
em partos, parto, e em tribos, que significa tribo. Então, estas palavras especificamente usam o dativo e ablativo plural não em ibos, mas em ubos. Por isso nós temos tribos, tribubos. Com tribos, tribubos, em silo erate. Então, nós temos aqui exatamente um ablativo, em silo outro ablativo. Então, tudo isso aqui é ablativo. No caso, estava na floresta adjunta adverbial de lugar, com 3 tribos. Então, temos adjunta adverbial de companhia. Finalizamos aí. Vamos a outros exemplos. E vamos também observar os ordinais na frase. Nesse caso, eu escolhi aqui de 1 a 10, o primus, prima, primum, enfim, vocês já sabem que eles são declinados como os adjetivos de primeira classe, como nós já falamos. Então, vamos ver aqui os exemplos. Temos primum animal bonum est, o primeiro animal é bom. Secunda discípula, a segunda discípula, aluna, no caso. Secundam discipulam amabati, amava a segunda aluna. Socius tertiae bestiae, ou seja, o aliado do terceiro animal. Populi tertio regi fugerunti, os povos fugiram do terceiro rei. Agrícola anno quadriquentésimo septuagésimo segundo Wikicity. Exatamente, o agricultor viveu no ano de 472. Vamos verificar, vamos identificar os casos dessas palavras aqui. Primeiro, vamos identificar aqui, temos o primum animal, no caso, animal já sabemos que é um substantivo neutro, da terceira declinação, portanto, primum tem que ser colocado no nominativo neutro, aqui na sua forma do neutro. Primum, primus, prima, primum. Então, temos aqui um nominativo. Tudo isso é nominativo, como sempre. Os exemplos praticamente são os mesmos, eu mudo pouca coisa. É para tentar internalizar mesmo, através do mesmo exemplo, né? Então, temos sujeito, o primeiro animal, e no caso, o predicativo do sujeito, aqui com o seu adjetivo bom. Secunda discípula, temos aí, portanto, secundus, secunda, secundum, já que discípula é feminino, secunda também tem que ser feminino, por isso temos aqui nominativo, sujeito. Secundam discipulam amabati, novamente, discipulam, substantivo feminino, posto que os numerais, no caso, ordinais, eles têm uma função muito parecida com a dos adjetivos, por isso é passível de confusão, né? Mas são diferentes, a função dos dois são diferentes. Então, nós temos aqui, olha, há uma concordância no caso de gênero, como em português acontece, há uma concordância de caso, como também deve acontecer em português, né? E também de número, porque estão no singular aqui no caso. Secundam discipulam. Mas a diferença é que um adjetivo, ele atribui uma qualidade. Já o numeral ordinal, ele tem uma função mais semelhante, digamos aí, a de pronomes, porque ele tem uma função de descrição, né? Ou seja, se ele amava a segunda aluna, é como se eu dissesse, ele amava aquela aluna, só que aquela é pronome, né? Aquela aluna, ou seja, eu estou identificando, então tem uma função de identificação. Bom, mas segunda pode ser um adjetivo? Bom, pode ser, se eu estiver atribuindo uma qualidade aqui a ela, né? Como que ela seja mesmo a segunda. Há uma classificação aí de qualidade, mas na maioria dos casos, nem sempre será uma classificação de ordem de qualidade.
mas sim de separação, como acontece, ou de identificação, aliás, como acontece com os pronomes. Então, segunda discípula Namabati amava a segunda aluna. O sujeito aqui, no caso, é o imperfeito, verbo imperfeito, terceira pessoa do singular. Nós temos acusativo, portanto, objeto direto. Aliás, se forem ao dicionário, procurar pela palavra segunda, né, nós temos aí, vamos ver que segunda pode ser, no caso, um numeral ordinal, pode ser um adjetivo, tem funções que ele exerce como substantivo e também de advérbio. Por exemplo, numa oração, quando eu digo segundo fulano, é função preposição. Então, observe quantas possibilidades existem, né? Segundo pode ser advérbio, pode ser preposição, pode ser um numeral, pode ser um adjetivo e pode ser um substantivo. Nós temos que identificar qual é a função que está utilizando na oração, tá? Então, vamos lá, temos aqui Sóquios, tertiae, bestiae, agora mudamos para a terceira, né, no caso, o aliado do terceiro animal, mas observe que tertius pode ser tertius, tertia, tertio. Como bestiae é um feminino da primeira declinação e está no genitivo, tertiae também está no genitivo. Então, por isso, Sóquios, nominativo, o aliado sujeito, tertiae, bestiae é genitivo, portanto, do terceiro animal, adjunta de nominal restritivo. Populi tertio regi fugerunti. O populi é exatamente nominativo, desta vez eu passei a frase para o plural. Os povos, fugerunti, fugiram. É porque esse verbo eu coloquei no plural, porque como eu queria utilizar esse verbo, aí ele tem uma forma da terceira pessoa de singular do perfeito, né? Ele tem uma forma a terceira pessoa do singular do perfeito, ela é igual à do presente, a terceira pessoa do singular do presente, no indicativo, elas são iguais. Só que a terceira pessoa do plural, ela modifica, e um vai ser fugiunt e na outra vai ser fugerunt. Então, por isso eu optei por colocar aqui na forma do plural o nominativo para concordar com este verbo no plural, que eu queria diferenciar o presente do perfeito, para não deixar confusão. Bom, tertio, regi, regi no caso é a palavra rex, regis, essa é a forma, portanto, do dativo, regi, e tertio é a forma também do dativo, lembrando que tertius pode ser tertius, tertia, tertio. O dativo singular será tertio. Então, fugiram do terceiro rei. Portanto, dativo, então temos aqui objeto indireto. Agora sim chegamos a um que todo ele está no ablativo. Agrícola é o nominativo, portanto, aqui temos o sujeito da oração. E vixiti é o perfeito no caso do verbo, vivo, portanto, viveu, ele viveu, terceira pessoa do singular. Então, nós temos aqui, no ano, tudo aqui agora está em ablativo. Ano, ablativo. Quadrigentésimo, ablativo. Septuagésimo, ablativo. Segundo, também. Ablativo, toda essa forma aqui. Mas aí, deixa eu colocar aqui uma coisa. Então, tudo isso é ablativo, já falamos. Traduzido para português, teremos, então, teremos o adjunto adverbial de quando, né? Adjunto adverbial de tempo aqui. Quando? Desculpe. Em 472. Mas eu queria colocar aqui duas informações para nós pensarmos aqui o que é isto. De onde vêm esses ablativos? Observe bem, 472. É que nós não fazemos como os latinos, né? Os latinos identificavam os anos
por ordinais. Nós identificamos por cardinais, ou seja, como assim? 472. Eles não. Quadringentésimos, septuagésimos, segundo, ou seja, por ordinais. Então, de onde vem 400? Quadringentésimo, este ablativo aqui, de onde ele vem? Quadringentésimos. É só irmos ao 400 e temos aqui, olha, quadringentésimos. Quadringentésimos declinado na sua forma do ablativo, teremos quadringentésimos. Pelo que 70 é septuagésimo. Mas septuagésimo, vamos aos ordinais, temos aqui septuagésimos, essa é a forma do nominativo. Septuagésimos, septuagésima, septuagésimum. E temos aqui o segundo, esse sim já vimos, segundo, secundus, secunda, secundum, portanto também na sua forma do ablativo. E nós não poderíamos finalizar essa lição sem não fazermos aí uma pequena abordagem sobre o que aconteceu com os numerais na sua passagem do latim para o português. Bom, em primeiro lugar, nós já sabemos que os algarismos árabes os algarismos árabes substituíram sumariamente os algarismos romanos. E ainda bem, os algarismos romanos são muito práticos, mas os algarismos árabes são ainda mais práticos, tanto que várias outras culturas passaram a utilizar, né? Às vezes é muito estranho nós vemos assim o grego escrito ao lado de números que são árabes, porque parece que é uma escrita diferente a dos números. O georgiano, por exemplo, ou o russo, quando aparecem os números, eles se destacam de uma forma porque se tornou universal, né? Porque são muito mais práticos de fato. Mas sempre me deixou encabulado porque quando eu aprendi algarismos romanos e me ensinaram na escola, estes aqui são os algarismos romanos. Ninguém me disse, olha, isso é assim por causa disso e daquilo. Eu não sabia exatamente por que tinha que aprender algarismos romanos, né? Não sei vocês. Eu até gostaria de ouvir a experiência de vocês. Como é que foi? Disseram para vocês? Isso aqui são os algarismos romanos. É como se escrevia os números antigamente. Disseram ou não? Ou estão descobrindo no latim? Eu fui descobrir isso estudando latim, né? Talvez faltou aí a experiência dos meus professores que passaram, tiveram que me ensinar algarismos árabes. Talvez faltava aí a experiência deles de me dizerem, olha, esses números aqui são assim por isso e isso. Por isso que vocês estão aprendendo. E embora eles não façam parte da nossa vida cotidiana, eles estão presentes em muitos textos e ainda utilizamos em ocasiões especiais. Então, por isso é necessário aprender. Para mim, na época, ficou parecia assim, uma impressão daquela coisa que você aprende que você não utiliza para nada, né? E é uma pena. Eu lembro de uma vez, numa questão de matemática, que eu perguntei para o professor para que eu ia precisar daquilo, né, na minha vida. Ele disse, para nada, só para passar nessa disciplina. O que é uma lástima, tenho certeza que não. Se eu quisesse avançar um pouquinho mais naquilo ali, eu precisaria daquilo sim, né? Então, na minha disciplina, por exemplo, tudo que você aprender aqui, tenho certeza que vai contribuir, absolutamente, vai contribuir para a sua formação e vai contribuir para você em sala de aula, né? Um professor que não tem a abordagem diacrônica da língua portuguesa, ele é um professor incompleto. Ele precisa saber qual é a origem, por que nós usamos assim, por que nós escrevemos assim. Então, pense nos numerais. Por que esse número é assim? Por que o grafo é assim? E de onde ele veio? Bom, vamos aqui observar o histórico de alguma dessas palavras, que pode até ter soado estranho, mas vamos ver que não são assim tão estranhos. O unum, ele transforma-se em um. Há uma queda aí, há uma apócope na palavra, né? Transforma-se em um. O duos, olha só, nós temos duas formas. Lembram que o duos poderia ser declinado em duo, dua, duos, desculpe. Lembrando que o plural do acusativo, aliás, só se fazia o acusativo, né? O plural era exatamente duos para o masculino, duas
para o feminino e duo para o neutro. Então, observe bem, o duos depois passa a dous e transforma-se em dois. Mas o duas, ele permanece tal qual está no latim, não houve alteração fonética nenhuma. Já o quator, há uma alteração, metástase, etc., em que o R passa para antes do O e transforma-se em 4. Né? Quator, primeiro uma queda desse U, depois mais tarde do T, e aí o R muda de lugar. Isso acontece com certa frequência ainda hoje. Né? Por exemplo, em procura, as pessoas, no português coloquial, né? Elas às vezes colocam o R para depois, percura aí para mim, coloca para depois. Isso é muito normal, essas transposições, né, de palavras, né? Elas não só caem, e para isso nós, quem sabe, aqueles alunos que estiverem mais interessados, eu tenho uma optativa que trabalha com etimologia, são só 30 horas, eu já estou pensando há muito tempo de voltar a oferecer essa optativa, porque o universo das etimologias é muito interessante. A gente estuda um pouco disso, mas a disciplina exclusiva para se perceber a evolução das palavras, como elas chegaram no português, é mesmo com a linguística românica. E na linguística românica eu trabalho com linguística comparada. Como a palavra evoluiu do latim para o português, francês, espanhol e também italiano. Aí temos aí algumas análises bem interessantes. Bom, então, quator transforma-se em quator, quatro. É o caso de inter, entre, por exemplo. Né? O R teve também uma transposição. Quinque. Esse aqui tem lá, eu acho que é página 80 do Rodolfo Hilari. Vou só confirmar se é isso mesmo que eu estou falando. Página 80, exatamente, acabei de ver. Esse fenômeno em que nós já falamos aí da perda do apêndice labial nas lábios velares. O quinque, ele transforma aqui, num passado remoto, para cinque, e cinque se transforma em cinco. Octo, eu coloquei essa palavra aqui porque o C, antes de T, ele tinha uma tendência de ou cair, ou transformar-se em I. Então, por exemplo, na palavra actor, houve a queda do C, ele desaparece. Actor se transforma em ator. Mas, por exemplo, na palavra lacte, nós temos leite, o C transforma-se em I. E aqui em octo, transforma-se em I também, 8. Decken, há uma queda aqui do E e M, e esse C transforma-se em Z. Gente, quando eu digo assim, transforma, isso não é um processo feito do dia para a noite, não. Eu obrigatoriamente quero repetir isso, necessariamente preciso repetir isso, porque é como se assim, houve essa alteração, parece que é uma coisa mecanizada e tudo. Não, isso são alterações que nós atribuímos aí hoje, né, como erros linguísticos. Esses erros linguísticos, na verdade, eles têm uma regra. Por que eles acontecem? É um fenômeno, e com o passar do tempo, essas regras, esses erros, eles vão se estabelecendo como regras, né? Porque até a forma de errar, os erros, eles têm várias explicações. Eles são feitos por analogia, porque o aparelho fonador está tentando procurar a forma mais fácil de pronunciar aquela palavra, e há inúmeras explicações. Cada palavra tem um contexto, né? Às vezes, por contaminação, como nós vimos o exemplo, né, de nada, vindo de nata, né? Pode ser por contaminação, são vários os fatores. Em linguística romântica, nós abordamos vários desses fatores. Esse aqui, eu gosto de dar esse exemplo, porque um Decken é a palavra 11. Todos os resquícios estão aqui na palavra 11 e às vezes os alunos não sabem, né? Não percebem. Observe bem, há aqui fenômenos de síncope, de apócope. Eu não tenho tempo agora para explicar tudo isso, o vídeo já vai para aí 1 hora, né? E essa disciplina, sobretudo,
o foco dela é o latim, não a linguística românica, posto que eu trago aqui para poder complementar os estudos e justificar um pouco mais do interesse que tem o latim para a formação do professor de língua portuguesa. Mas aí vamos ver como esses fenômenos acontecem. Observe bem, nós temos aqui fenômenos de síncope. Primeiro de apócope, o M cai, tá? O M cai, então nós temos, olha, um deck, ele chega já, obviamente que essas transformações, como eu disse, não é de um dia para a noite. As pessoas deixam de pronunciar o M e esse um deck se transforma em um deck. Com o tempo, há uma síncope do E aqui, né? Com o passar do tempo, esse E ele cai, e aí um deck passa para 11. Mas observe bem, esse C passa por uma mudança de C para Z. E esse U para O. Então, um deck chega a 11. Mas o som de D e Z juntos, eles são muito parecidos. Tanto que o Z em latim, ele era lido como Z e não como Z, como temos em português. Era ligeiramente diferente, né? Então, há uma nova síncope aqui desse D, de forma que 11 tem exatamente as duas coisas. Primeiro, o ON é do o ON é e o Z é, digamos assim, uma forma sincopada de decking. É como se nós tivéssemos aqui, ao invés de 10, ter sobrevivido apenas o E e o C. Essas duas formas aqui sobreviveram, ou seja, não houve queda, houve transformação. O E permanece... Não, desculpa, não aqui, é atrás. Deixa eu apagar isso aqui, que é para explicar direitinho. Pega aqui a caneta outra vez. A sobrevivência aqui desses daqui. Então, observe bem. O M caiu, o D caiu em épocas diferentes. Primeiro caiu o D, como nós já vimos. Depois caiu o D. Primeiro caiu o E, depois caiu o D. O C, ele sobrevive, portanto, é resquício do 10. O C sobrevive e o I passa a E. Embora escreva aí 11, as pessoas dizem 11, né? 11 é um som muito mais próximo de I do que de E no dia a dia. Isso é interessante para nós entendermos o que acontece também com o 12. Nós temos aqui, ó, duodéquimo. O que é duodéquimo? Décimo é 10. Lembra, olha, que tá, como se escrevia 10 em latim? Décimo. E duo é 2. É a forma do nominativo. Mas duodéquimo, há uma queda do M. Então, e uma queda também aqui, não uma queda, mas o ditongo se simplificou em uma vogal só. Então, temos aqui dodec. A partir de dodec, nós temos também uma queda do E, ou seja, uma síncope, e aí nós temos uma transformação do C para Z, temos dodze. E a partir disso, temos nova síncope do D, e 12 se transforma em 12. Posto que do vem do número 2, é o resquício do número 2, e Z é o resquício, ou seja, o que sobrou é a ruína, né, do número 10. Aí temos outro exemplo. Tredecken. O tredecken aconteceu a mesma coisa. Tredeque, 13, 13. O tre é resquício do 3 e o Z é a ruína, é o que sobrou do 10. E quatordecken, para dar aí mais um exemplo, quator era o 4. Aí, 4, observe, vamos pensar só no 4 primeiro. Ele subsiste aqui, mais adiante o T simplifica para um só, observe bem. E ele chega a nós completamente, como estava no latim. 14 ou 14, né? Também pode ser simplificado. 14, mas o 4 está lá, como estava no latim clássico. E do 10, houve aquela síncope
através do latim vulgar, todas essas transformações foram feitas pelo latim vulgar, o Deakin passa pela mesma alteração que aconteceu em 11, 12 e 13. Ou seja, sobreviveu apenas o Z, ou seja, uma ruína da letra 10. Vamos lá para o próximo slide. Agora vamos finalizar comparando aqui alguns resquícios. Olha só o que aconteceu com a palavra SEDEC. Não sei se já pararam para pensar nisso. Que 16, por exemplo, é 10 e 6. Como acontece 20 e 6, nós temos 10 e 6. Só que colamos numa palavra só, né? Ao contrário do que fazemos em 26, em 36, mas é o mesmo princípio. Então, 10 e 7 é 10 e 7. Não acontece com 10 e 8, mas é 18, né? Mas é o 10, 8. São as duas coisas, os dois numerais juntos. E 10 e 9. Na verdade, depois houve um fenômeno aqui, que do deu iguinte, deu iguinte, simplificou-se, afinal de contas, era uma regra mais complicada de se lembrar, né? Era muito mais fácil vir na sequência 16, 17, 18, 19, do que chegar no 17 e dizer, não, a partir de agora eu tenho que pegar 2 antes de tal, 1 antes de tal. Então, temos aí também 10 e 9. E o iguinte, fenômeno também de síncope, em que o iguinte cai aqui o G, e esse U, que é uma semivogal, forçado pela vogal que seguia a ela, transforma-se em V, já vimos esse fenômeno anteriormente, então o iguinte fica 20, e obviamente depois esses dois is simplificam no Sol, sobrevivendo aí o nosso 20, tal qual estava no latim. Centum é o nosso cento, posto que 100 é o único, é somente o número redondo, a partir daí não é mais 100, é 100, 101, 102, 103. Então ele é uma, digamos, uma abreviação de centum ou de cento. Aí temos ducente. Outra coisa, né? Nós temos o C, que transforma-se em Z, e temos a sobrevivência do du, que é de 2, ainda no 200, portanto, zentos é, na verdade, quentos. Mas de onde vem esse OS, na verdade? O que acontece? Esse I era marca de plural no latim. Só que I não é marca de plural no português. O plural no português é o S, então por isso passa a ser feito em S, 200. É assim com todos os outros números da mesma forma. Mas eu queria dar mais um exemplo, que é o caso do quingente. Como que quingente se transformou em 500? Primeiro há esse fenômeno aqui, de qui para qui, está explicado, repito, na página 80 da Linguística Românica. Quem quiser entender melhor pode ir lá dar uma lida. O que eu quero chamar a atenção aqui é essa transformação desse G do grupo latino, em que havia o grupo NG, esse grupo NG do latim, ele vocalizou-se para NH. Então, quando eu tenho 500, na verdade, eu tenho aqui, olha, queen é exatamente do 5, é o queen do latim, portanto, sobrevivendo aí, e o gente é o nosso 500. Certo? Exatamente aqui. Lembrando que o I, relembro, o I é a marca do plural, que é feito aqui em português em OS. Né? Vamos lá. E por último, 600. Para relembrar aqui, sexcente é o mesmo princípio, né? 600. O que é 600? É só pegar 100, que são 100, 106 vezes, né? 100. É o número, né? Por 6 vezes, 600. E, por último, para finalizar esta lição, temos aqui exemplo da mesma natureza, 800. Então, esse princípio que os romanos utilizavam lá nos algarismos romanos, eles são transmitidos também na sua forma de escrever, né? na sua forma cursiva, né? Enfim, não só na grafia do número, que havia toda uma praticidade, que depois foi substituída pelos algarismos árabes, como nós já vimos, mas a própria forma de enumerar os números,
é uma forma muito prática, né? Porque ela é sempre repetitiva, como nós mostramos aqui. Vai de 1 a 10 e depois fica sempre repetindo. Houve alterações fonéticas e, por vezes, esses restolhos estão diluídos de forma que nós nem percebemos, existem. Mas, com um pouquinho de estudo, nós acabamos por ver que as ruínas estão todas aí e elas são perceptíveis e é fácil de ser estudada e de ser percebida através de estudos comparados como é que isso aconteceu, né? Não é uma mudança inexplicável, é uma mudança que tem todo um contexto cultural, né? Que atravessa gerações, séculos de transformação. A fonte histórica, a fonte que eu posso dar aqui é a gramática histórica, da página 245 até a página 250, onde nós extraímos algumas dessas informações. A aula sobre os numerais foi exatamente isso. Espero que tenha sido de bom proveito para vocês.